Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita, com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor, do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como queríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a dizer, apresentam-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que lhes pertencesse, para que o pagamento da dívida fosse feito. O servidor, lançando-lhes aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhes aos pés, conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, se eu te havia perdoado tudo o que me devias, por que me o pedistes? Não estava desde então no dever de também ter piedade do seu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai irá. Assim é que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas
e as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra um de vós. Eu acabei de ler um texto bíblico, meus irmãos, que comportam ser feitas a respeito dos mesmos certas ponderações. É preciso que iniciemos dizendo que o codificador da doutrina, Hipólite Lyon Denisard Rivail, quando, obedecendo às orientações da espiritualidade, através destas orientações conseguiu redigir, orientado pelos espíritos superiores, o Pentateuco da doutrina, que vem a ser as suas 5 obras que servem como base da doutrina, manifestou-se no fim dizendo que ele havia criado as bases para a construção do grande edifício, deixando com isto em aberto um fato, que na trajetória evolutiva da humanidade nós vamos progredindo cada vez mais. Quando estamos no grupo daqueles que lutam e perseveram para se autoaprimorar, para se autoaperfeiçoarem em direção a Deus. E na verdade, então isto fica claro, na doutrina espírita aconteceram informações da espiritualidade que prosseguem acontecendo ainda nos dias atuais. E nós sabemos que a doutrina prossegue-se em termos evolutivos se expandindo cada vez mais. Quando Kardec, obedecendo à orientação dos espíritos de verdade, proporcionou seus ensinamentos, o ambiente naquele tempo não estava plenamente evoluído para que certas informações pudessem acontecer. E hoje nós temos enfoques que vão acompanhando a trajetória evolutiva da humanidade. E assim, então, pode-se dizer que poderemos fazer certas observações que naquele tempo não poderiam ser feitas. Mas a sabedoria de Cristo, ela se expressa porque na simplicidade dos seus ensinamentos, ele proporcionou todos os caminhos possíveis para que a humanidade pudesse, no seu trajeto evolutivo nas diferentes eras dentro do tempo, pudesse, tomando como base esses ensinamentos, através dos processos reencarnatórios, incorporar no seu ser espiritual as virtudes e todos os talentos que devem fazer parte do nosso ser, para que consigamos assim melhorar a nossa frequência vibratória e conseguirmos cada vez mais uma sintonia harmônica, não só com os espíritos bons, sábios e benfazejos que encontram-se na Terra auxiliando essa humanidade, mas também para que possamos, neste processo, ser os protagonistas que comprovam a consolidação dos dizeres de Cristo, que arquetipou na sua mente os pensamentos de Deus. E nestes termos pode-se dizer que a humanidade prossegue progredindo. Na parábola dos talentos, Cristo usou no seu ensinamento o dinheiro como ponto de referência, para ficar evidente aquilo que se acha consagrado na prece mais perfeita existente e que foi formulada pelo Divino Mestre Jesus. Esta prece é o Pai Nosso. Então, assim como na parábola que nós estamos tomando como ponto de referência, deve existir o perdão quando alguém nos pede o perdão,
seja em termos materiais, seja em termos de outras formas de revides e de ofensas e de atos malignos, nós deveremos perdoar. É preciso que lembremos, meus irmãos, que tudo se relaciona, ou melhor, a maior parte dos ensinamentos de Jesus se relaciona com o amor, com o perdão, com a indulgência. Então, nós precisamos aprender que no Evangelho segundo o Espiritismo, os diálogos de Jesus não são tomados como base. E nesta base, meus irmãos, quando Pedro perguntou ao mestre, mestre, quantas vezes devo perdoar? Devo perdoar até 7 vezes? E Cristo então falou, na verdade não deveis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E é claro que com isto referiu-se a cada um dos erros, a cada uma das transgressões que cometamos contra as leis divinas e que estabelecem as normas para que tenhamos uma relação humana harmônica dentro dos parâmetros que Jesus estabeleceu. Então não deve existir limites para o perdão. Lembremos também que existe a lei. Naquele tempo não poderia se expressar com tanta clareza quando Jesus propôs seus ensinamentos, que é a lei de causa e efeito. Ainda não tínhamos condições, talvez naquela época, de entender perfeitamente os ensinamentos de Jesus. Por isso que existe tanta luminosidade, tanta profundidade nesses ensinamentos, que foram expostos com simplicidade, que eles apresentam-se como sendo de utilidade para o progresso do ser humano como espírito. Então foi útil no passado, foi útil nas eras que sucederam a vida de Cristo, e ainda apresentam nos dias atuais e agora, talvez mais do que nunca, a sua utilidade. Então percebam, meus irmãos, que existe uma pertinência nestas considerações que estamos aqui apresentando. E quanto aos avanços que eu disse serem necessários acontecer, nós precisamos também tomar como base propostas de trabalho que foram feitas por grandes pensadores, trabalhadores espíritas, como é o caso do Dr. Jorge Andréas, e que disse, na sua proposição, que nós registramos no nosso ser espiritual, que é a inteligência pura, os núcleos de potenciação. Núcleos de potenciação que poderão configurar tanto o bem quanto o mal. E em consonância com o ser espiritual que é cada um de nós, ainda temos que levar em conta que somos possuidores de um corpo espiritual. Este corpo espiritual recebe pelos adeptos de crenças várias designações, mas para nós espíritas é chamado de perispírito. E esse perispírito está em consonância com esses núcleos de potenciação. E os registros daquilo que vai no nosso ser espiritual também se acham contidos no nosso corpo espiritual. Corpo espiritual que é uma equivalência perfeita do nosso corpo somático. Percebam, pois, então, quando uma pessoa pensa, quando uma pessoa transgride uma lei divina ou pratica um ato de amor, e isto é interiorizado até o ser espiritual, ficaram os registros no corpo espiritual, no perispírito, e em correspondência também ficaram registrados na forma de núcleos potenciais no ser espiritual. Por esse motivo é que, aqui falando de talentos, os únicos talentos que nos importam é aqueles talentos
que conseguimos amealhar e interiorizar em nosso ser espiritual e no nosso perispírito. Estes talentos são os únicos que iremos levar para o outro lado da vida, quando nosso corpo não mais servindo, irão ter a sua utilidade pela nossa libertação, para com o seu retorno, eu diria, à Mãe Natureza. Quando nós desencarnamos, é porque o nosso corpo espiritual não tem mais condições no trajeto evolutivo. Isto dentro da normalidade. E, portanto, nós temos que esse corpo físico é retomado pela Mãe Natureza. E os componentes deste corpo físico prosseguem sendo utilizados pelos seres vivos que aqui permanecem na Terra e aqui também progridem na Terra. Mas os talentos, que são o saber e as virtudes, estes nos acompanham para o outro lado da vida. Devido a este fato, é que poderemos dizer que nós temos idades espirituais diferentes. E a parábola dos talentos tem um grande significado, porque quando ali simbolicamente é dito que o Senhor é tomado de cólera e entrega aquele devedor seu para os verdugos, simboliza que nós, quando transgredimos as leis divinas, especialmente as leis divinas constituídas pela indulgência para com as imperfeições dos outros, quando, por exemplo, não temos amor ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, quando, por exemplo, não adoramos a Deus e transgredimos as leis divinas e nos comportamos como se fosse só matéria, e muitas vezes desvirtuamos a nossa conduta, e assim sucessivamente. Existem muitas outras formas de transgressões, quando, por exemplo, fazemos aos outros aquilo que não gostaríamos que a nós mesmos fizessem. Estas pessoas estão fazendo jus dentro das leis, de causa e efeito, a responderem pelos seus atos. E no responder pelos seus atos significa a pluralidade das existências para que o processo de reparação possa acontecer. Vejam bem, meus irmãos, nós não falamos em castigos eternos. Nós não falamos em penas e nem em destruição feita por Deus com relação aos seus filhos. Se ele é portador de todas as virtudes, se ele é portador de todos os atributos, inclusive o amor infinito que sente por nós, ele sempre irá nos perdoar. A partir do momento em que nós fomos constituídos por Deus, e esta análise hoje não faremos, porque o tempo não permitiria que fizéssemos, ele é um ser destinado a viver eternamente. Por piores que tenham sido os crimes da humanidade, ou dos protagonistas integrantes desta humanidade, com certeza um dia eles irão obter o seu auto-perdão, quando se arrependerem, e irão percorrer através da prática de muito amor para com seus semelhantes a cura paulatina das doenças que se acham no seu ser espiritual. Então percebam, meus irmãos, que é necessário que façamos uma interpretação dos ensinamentos de Jesus. Sabemos que na nossa imperfeição o homem antropomorfizou a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E neste caso, meus irmãos, nós temos que, feitas as devidas interpretações, sabermos ter a conduta
dentro dos caminhos e dos parâmetros que o Divino Mestre Jesus deixou nos seus ensinamentos e que vem a ser na prática a doutrina do Consolador prometido, que está embasada na profecia que Cristo formulou, quando disse que se nós amássemos a eles, que guardássemos os seus mandamentos, e que ele, o Filho de Deus, iria rogar ao Pai para que ele nos enviasse um outro Consolador, o Consolador prometido que o mundo não poderia ver, porque não o conhecia. Mas como estava ele tendo esta conversação com seus discípulos, e os discípulos já haviam interiorizado os ensinamentos de Jesus, ele pura e simplesmente disse: quanto a vós o conheceis, e ele ficará eternamente convosco. Então percebam, nós estamos interiorizando os ensinamentos de Jesus, a fim de que ele possa permanecer em nosso ser eternamente, a fim de que possamos conquistar ou galgar os degraus da nossa trajetória evolutiva. Percebam, meus irmãos, que realmente é necessário que tenhamos esses pensamentos. E assim, nós vamos passo a passo, elucidando o nosso entendimento e percebendo a luminosidade e a utilidade que tem estes ensinamentos, que não são somente professados pela doutrina espírita e interpretados, mas como a humanidade está constituída por seres espirituais diferentes, cada um escolhe a sua crença religiosa, mas nós preferimos esta crença que desperta em nós a religiosidade, embasado nos ensinamentos que foram pronunciados pelo Divino Mestre Jesus. É preciso que entendamos, meus irmãos, que quando Jesus deixou claro para seus discípulos, após a transfiguração que aconteceu no Monte Tabor, ele deu a entender que Elias já havia vindo e que os homens não o haviam conhecido. Muito antes, pelo contrário, fizeram com eles tudo aquilo que haviam feito e o mesmo iriam fazer com o Filho do Homem. Porque Jesus, vivendo com a sua dupla visão e com seus atributos desenvolvidos num grau que foge ao nosso entendimento, ele tinha o dom da pré-cognição. E como veio para orientar lobos enraivecidos, ele não podia esperar outro tratamento, pois que a todo momento na sua vida corpórea, vivenciando e transmitindo aquilo que deveria constituir a sua missão, ele era atacado pelos seus inimigos, porque ele veio para os deles e eles não o aceitaram. E é claro que nós nos referimos aos escribas, aos fariseus e aos componentes do Sinédrio, que sempre viviam criando situações para o Divino Mestre Jesus, até o dia em que conseguiram impor, vejam só, impor a tortura, o castigo, o suplício e a crucificação feita pelos soldados romanos. Então percebam, meus irmãos, nós precisamos entender a história e precisamos então nos esforçarmos para termos uma conduta pela qual nós não estaremos, de novo, crucificando a pessoa de Cristo. Eu não julgo ninguém e a doutrina espírita nos ensina a ter indulgência para com as imperfeições dos outros. Mas bem sabemos que na história do passado da humanidade existem as configurações que evidenciam a inferioridade do ser humano e a atitude criminosa praticada pelos seres humanos, quando no seu fanatismo querem impor seus pensamentos para com os demais adeptos de outras crenças, as quais merecem o nosso mais profundo respeito. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar
as vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavine, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza,
ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br